Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero ler um texto aqui de Daniel 9. E o texto fala assim na palavra do Senhor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face. Não lançamos as nossas súplicas à tua face. Fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Eu não sei se vocês perceberam, mas a energia que deu em pleno momento da palavra, a luz, uma das lâmpadas aqui queimou, mas amém. A luz do Senhor, ela vai resplandecer sobre nós. Daniel, ele faz essa oração num momento, quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele não escondia isso, ele abria as janelas para que todos vissem que ele orava 3 vezes ao dia, para que todos entendessem a que Deus ele servia. E quando as pessoas viam Daniel orando, buscando ao Senhor, aqueles que buscavam prejudicá-lo ou até mesmo buscavam a sua morte, porque por causa destes momentos de oração e da intimidade de Daniel, como Deus ele usava Daniel, houve muita perseguição. Inclusive, Daniel foi lançado na cova dos leões porque orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E muitas vezes nós não entendemos, né? Nós podemos até nos perguntar, né? Nós somos servos do Senhor, estamos em oração, estamos buscando a face do Senhor, nos curvamos diante do Senhor, e mesmo assim as perseguições elas vêm e muitas vezes tentam mesmo roubar não só a nossa paz, mas também a nossa vida. E nós devemos entender o seguinte: se o inimigo da nossa alma ele estivesse feliz e se nós estivéssemos fazendo a vontade dele, ele não nos perseguiria. Ele não tentaria contra a nossa fé, ele não tentaria contra a nossa vida. Então, nós devemos nos lembrar que quando nós estamos sendo perseguidos, ou muitas vezes levantam falsos testemunhos, ou muitas vezes perseguem mesmo a nossa vida, é porque nós estamos contrariando o inferno. De alguma forma, nós estamos provocando o nosso inimigo. E é através da nossa oração. Quando nós buscamos ao Senhor, nós nos ajoelhamos diante do nosso Deus, que é o único, que é verdadeiro, Criador de todas as coisas, que tem todo o poder, toda a honra seja dada a Ele. E é aí que se levanta o inimigo das nossas almas. Por quê? Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que ele já está condenado. E assim como ele perseguiu o povo no passado, é lógico que o povo ele estava cativo na Babilônia, debaixo de uma profecia que foi prevista pelo profeta Jeremias, porque não levaram a sério as profecias e o falar do Senhor. Não ouviram a voz do Senhor. E eles fizeram tudo segundo o que eles queriam e acabaram que a profecia se cumpriu e eles foram levados cativos por 70 anos na Babilônia.
E esse jovem, Daniel, um jovem criado como príncipe em Jerusalém, ele vai cativo para a Babilônia, e ele alcança uma posição de destaque, porque ele escolheu no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Tudo que era oferecido na Babilônia era o bom e o melhor aos olhos do rei da Babilônia. Eram os manjares, eram, jantares regados ao álcool, ao vinho, a pompa, a honra ao rei da Babilônia. Mas Daniel, ele escolheu não se contaminar. E quando ele escolhe não se contaminar, ele escolheu Deus. E quando você faz essa escolha de servir a Deus e de estar diante do seu rei, mesmo que você esteja dentro da Babilônia, mesmo que você esteja, de certa forma, escravizado pelo rei da Babilônia, o Senhor vai te livrar dentro da cova dos leões. Os leões não puderam tocar em Daniel. Os inimigos de Daniel não puderam tocar nele. O rei da Babilônia, se você conhecer toda a história, você vai ver que em certo momento ele também passou a servir ao Deus de Daniel, porque viu o que Deus fez, não só na vida de Daniel, mas daqueles jovens que escolheram não se contaminar com os manjares da Babilônia, que não se curvaram diante da estátua, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que se colocaram numa posição de servos do Senhor, que reconheciam o Senhor como o Senhor Deus e o seu Salvador. E Deus, ele honrou não só a Daniel, mas também aos outros amigos de Daniel, que são chamados na Babilônia, de Sadraque, Mesague e Abidnego. Mas a gente sabe que era Azarias, me foge agora o nome dos três, mas a gente sabe que na Babilônia eles receberam esses nomes, que eram nomes que traziam um peso muito grande na vida deles. Mas Daniel, nem o seu nome, vocês lendo as escrituras, mesmo que ele recebeu um outro nome, mas nas escrituras ele é reconhecido como Daniel. E Daniel, abaixo do rei, ele tinha uma autoridade que lhe foi dada por Deus. E ele alcança a graça diante do rei da Babilônia, porque tudo que ele fazia era direcionado por Deus. Ele buscava discernimento não só do sonho do rei, mas discernimento em todas as coisas que ele ia fazer. Será que nós, como servos do Senhor, nós temos buscado esse discernimento, essa sabedoria para não nos contaminarmos, para não sermos um povo separados, para não sentar à mesa dos escarnecedores, para não escolher os manjares deste mundo? Eu posso te dizer uma coisa. Daniel, ele está identificado na palavra do Senhor. Tem uma história que atravessou séculos e séculos e chegou nos nossos dias para que nós conhecêssemos este chamado Daniel, que não se contaminou com este mundo. E não temeu o rei da Babilônia, não temeu os inimigos que buscaram a sua morte, não temeu os leões. Nós devemos confiar mais no nosso Deus. E mesmo que os leões estejam ao nosso redor rugindo, Deus, ele fecha a boca do leão. Deus, ele vai tornar o reinado de um jovem com poder, com graça e direção. E existem palavras no livro de Daniel que estão seladas para os nossos dias. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nunca ficará ultrapassada.
e não vai cair por terra. Ela vai se cumprir. E muitas vezes nós estamos embaixo de um cumprimento, de uma profecia, ou de uma palavra, ou de um momento que nós tivemos muitas vezes distantes do Senhor, ou em desobediência. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, e o Espírito Santo, ele tem ciúmes, e são ciúmes com razão, com notoriedade, eu não diria nem razão, com propósito, a essência do amor de Deus que foi entregue às nossas vidas através do Filho Jesus. Hoje nós temos como companheiro, amigo, conselheiro o Espírito Santo, porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, mas Ele está conosco e através do seu Espírito Santo nós alcançamos a intercessão diante do Pai. Então ore. Se 3 vezes ao dia for pouco, ore mais. Acorde às 3 horas da manhã. Vamos batalhar. Vamos buscar o Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos vencer as nossas batalhas espirituais. Saber quem nós somos, para que fomos chamados, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito. Cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, dos nossos entes queridos, da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Nós temos um chamado e fomos chamados não para sentar num banco ou para ir lá na frente cantar um louvor, mas para batalhar batalhas espirituais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Pai amado, Pai querido, perante a face do Teu Espírito Santo, nesta hora, Senhor, eu repreendo enfermidades. Nesta hora, Deus, eu repreendo espíritos malignos. Senhor, forças que não provêm do Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do adversário. Eu repreendo toda enfermidade. Eu derrubo e quebro as correntes nesta hora, em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus, nós derrubaríamos as correntes, nós quebraríamos portas, nós passaríamos por lugares, pelo fogo e não nos queimaria, pelas águas e não seríamos afogados. A tua palavra ela é fiel e verdadeira. E nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar os nossos lares, os nossos filhos, os nossos familiares. Entra, meu Deus, na nossa família e faz, Senhor, o que for necessário para a salvação de almas. Alegra os corações, repreende a ansiedade, depressão, tristeza, fadiga, discussões, contendas, espíritos malignos, caiam por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.